teremos amanhã mais um grande duelo entre Palmeiras e Boca Juniors, depois do empate sem gols na Bombonera. E para falar dessa preparação do Palmeiras, vamos receber a repórter Carolina Alberti. Boa tarde, Carol, seja bem-vinda ao De Primeira. Como é que chega o Palmeiras para essa decisão e aquele eterno dilema? Eterno é exagero da minha parte, mas o grande dilema, como o Palmeiras faz para substituir o Dudu, que é uma perda enorme para o time do Abel Ferreira, Carol. Oi, boa tarde, Razão, todo mundo aí do De Primeira. E o Palmeiras aí tá nos finalmente, né? A gente pode falar dessa preparação com o Boca Juniors, né? Então, o jogo na quinta-feira. E acho que não teremos muitas surpresas no que diz respeito ao substituto aí, entre aspas, do Dudu. Pelo que o Abel poupou, né? No final de semana, ele deve repetir a escalação contra o Boca. Exatamente, porque esse sinal ficou bastante claro, né? Ele manda todo mundo reserva, inclusive gerou críticas e protestos de parte da torcida pela decisão, porque se tivesse vencido o Red Bull Bragantino, quem sabe até poderia aproximar ali na distância da liderança para o líder Botafogo, que acabou tropeçando na rodada com o empate contra o Goiás, mas a decisão foi tomada, o Palmeiras saiu na frente e tomou a virada. Tem alguns torcedores do Palmeiras que ainda nutrem a esperança de um Endrick pintar no time. Isso não deve acontecer, Carol. Muito difícil. O Abel deu até um spoilerzinho aí na coletiva contra o Red Bull Bragantino, né? Quando ele explica onde que o Endrick é bom, né? Onde que ele enxerga ali as qualidades do Endrick, que seria nas costas da zaga, podendo partir em velocidade. E não é isso que deve acontecer, né? O que tudo indica, a gente vai ter um Boca muito fechado, dando muito pouco espaço. Então, não seria o jogo para o Endrick, né? Na visão do Abel. Então, provavelmente ali ele vai reeditar a dupla de Marcos Rocha e Mike ali na direita. A segunda linha de dois laterais e um mais adiantado. Agora, pensando e vendo o retrospecto do Boca na Libertadores, Carol, nos últimos 9 jogos o Boca empatou, em 9 jogos de mata-mata, tá? Nos últimos 9 jogos de mata-mata o Boca empatou, sendo 8 vezes 0-0. Inimigo do gol, o Boca Juniors. Basicamente é isso. Vem ao Allianz Parque e muita gente, eu, por exemplo, imagino que vai jogar também buscando isso. Claro, se tiver uma oportunidadezinha ali, numa bola parado ou num contra-ataque, ok, mas eu imagino o panorama de um Boca mais retraído, querendo os pênaltis, porque tem o Romero, que é um grande especialista nisso, tem aproveitamento acima dos 50% de penalidades. O Palmeiras, imagino, também está se preparando para essas possíveis penalidades, não? Ah, com certeza, né? O time já treinou penalidades e o Boca é um time que não tem problema de ir para pênalti, né? Se pegar o próprio mata-mata da Libertadores, foi para pênalti. O Romero resolveu, né? Pega aí 2 cobranças em cada um dos mata-matas. E o Palmeiras não se dá muito bem com pênalti também, né? Tem que se lembrar esse fator também. O Palmeiras tem uma vitória, né, por pênaltis contra o Atlético Mineiro, né, que acabou classificando ano passado, mas no geral aí esse Palmeiras da Abel não vai muito bem nos pênaltis, então a gente vai ter um Boca retrancado que não vai se incomodar, né, com um eventual empate, e o Palmeiras tentando driblar um problema tanto no ataque, né, um ataque que faz poucos gols, para resolver isso no tempo normal e não testar aí o coração nem do torcedor nem dos próprios jogadores. O Carol, você fez uma reportagem, né, falando exatamente desse desempenho do Palmeiras nas cobranças de pênaltis. Conta um pouquinho mais pra gente. Sim, eu peguei todas as disputas de pênaltis, né, dessa era Abel, são 6. Então começa lá com o Al-Ahly no primeiro mundial que o Abel disputou com o Palmeiras. E aí a gente levantou, foram 37 cobranças entre jogadores do Palmeiras nesse período e eles erraram muito. São 40% de erros, né, nas batidas. E esconde até um pouco o bom desempenho do Everton, né? Porque quando a gente pensa em disputa de pênaltis, a gente sempre pensa assim: putz, tem que ter um goleiro pegador de pênalti para dar uma resolvida. O Everton tem média na Arabel de uma defesa por disputa. Então o problema não está sendo defender, mas sim colocar a bola para dentro, né? Pois é, e esses gráficos são bem interessantes. Esse aqui é o primeiro que você falava, dos 37 pênaltis, né? Isso. Tem 15 pênaltis perdidos e 22 convertidos. É um aproveitamento bem abaixo, né, Carol? É abaixo de 60%. É algo que chama bastante atenção. O palmeirense não está querendo saber de pênalti. Por outro lado, o desempenho do Everton é o que você falava, né? É isso. Dá uma equilibrada nessa conta. Equilibrada não dá, né? Porque se for pegar, o Palmeiras acabou mais eliminado do que classificado, né, nessa somatória. O que a gente pode falar assim, o Everton garante 1.
A questão são os outros 5, 6, enfim, né, quantos que vem aí pela frente. E a gente pode pôr que nessa conta aí de pênaltis perdidos, tem até pênalti do Rafael Veiga perdido, né, contra o São Paulo. Verdade. Então até o principal batedor do Palmeiras já falhou em disputa de pênaltis. Então pode dizer assim, é o calcanhar de Aquiles, talvez, desse Palmeiras da era Abel. Aqui nesse outro gráfico você mostra exatamente isso, né? Desempenho dos adversários contra o Palmeiras na era Abel. São 36 pênaltis, se eu não fiz as contas erradas aqui, 26 convertidos, 4 os rivais perderam e 6 o Everton fez a defesa. Se for para os pênaltis, então dá para quase contar que um o Everton garante, seja ele defendendo, seja o rival perdendo, né? É isso. A Então ver. aí nesses 6 aí que a gente conta são só defesas, né, do Everton. Então se a gente contar com uma falha aí de um adversário, essa conta poderia aumentar um pouquinho ali pro lado do Palmeiras. O Everton só não pegou pênalti contra o Defensa e Justiça, mas em compensação ele pegou 2 na disputa com o Flamengo, então por isso que a média dá 1 por disputa. Defensa e Justiça foi na Recopa, né? Isso, na Recopa, que ele inclusive bate o último pênalti, ele bate para fora. O Palmeiras que tem experiência de goleiro batendo pênalti e dando título na Copa do Brasil em 2015 contra o Santos, também neste mesmo Allianz Parque. E o Romero foi decisivo na classificação do Boca contra o Racing nos pênaltis, dentro do cilindro em Avejaneda, então já teve essa experiência na fase anterior exatamente para chegar a essa semifinal. Mais detalhes de todos esses números, com esses gráficos interessantes e o retrospecto geral do Palmeiras contra o Boca em competições internacionais, na Libertadores, e os fantasmas, né, que rondam esse duelo que já foi tão decisivo em anos 2000 ali da Libertadores, você pode ver na reportagem da Carolina Alberti aqui no UOL Sport. Quem sabe amanhã a gente volta com mais informações suas por aqui no De Primeira também, Carol. Com certeza, amanhã os últimos momentos ali, né? Tem promessa de festa, apesar de uma polêmica em relação ao mosaico. E vamos ver o que o Abel e o Palmeiras fazem aí contra o Boca. O mosaico foi vetado, é isso? Então, na verdade, assim, a questão do mosaico a torcida planejou, né, um mosaico 3D, e a Conmebol não permitiu esse mosaico e o Palmeiras acatou a decisão da Conmebol. Ou seja, fica naquele meio de caminho, né? Porque a gente já viu outras vezes que a Conmebol vetou, mas o clube, a revelia, fez a festa. O Olímpia, por exemplo, nos jogos contra o Flamengo, contra o Fluminense, mosaico, fogos de artifício, depois deve ter chegado aquela conta lá para pagar aquela multa. O Palmeiras Sim. teve uma Tanto postura que diferente. a própria torcida do Palmeiras se disponibilizou a pagar essa multa, né? A fazer uma vaquinha, a tentar pagar essa multa, mas não resolveu. Tem mais detalhes sobre isso também na coluna do Danilo Lavieri aqui no UOL Sport para você ver com informações sobre esse caso do mosaico que não vai acontecer pelo jeito, a ver se até amanhã algo muda, mas a princípio é essa informação.